Ok, pessoal, essa ajuda é para tentar orientar vocês em relação às etapas que seguem para a entrega da ordem de serviço 2, que é a implementação do circuito para fornecer um sinal elétrico lá através de um relé, né, do transistor como chave acionando o relé. Se vocês olharem aí esse exemplo de placa, vocês vão ver que tem um microcontrolador. Vocês não aprenderam nada sobre microcontroladores, né? Mas o que interessa aqui? Interessa que um pino de saída do microcontrolador vai acionar um resistor que está ligado na base do transistor. Esse transistor vai acionar a bobina do relé, fazendo o chaveamento, e o relé vai acionar uma carga lá, que pode ser uma ventilação, um aquecimento. Então, o microcontrolador está ali só para dizer que ele é quem vai controlar esse acionamento. Mas o que interessa nessa atividade é o transistor como chave acionando o relé. Para realizar a tarefa, vocês precisam ter lido os conteúdos lá, principalmente referentes a transistor, diodos e LEDs. Então, não adianta vir fazer a tarefa na tentativa e erro, porque não vai dar certo. Tem alguns cálculos, algumas considerações que são necessárias. Vocês vão precisar lembrar da lei de Ohm, que foi apresentada no módulo 1. E vocês devem também, é interessante que vocês tenham assistido as informações de como são construídas as placas, que é o outro PowerPoint que eu coloquei lá para vocês. Porque vocês vão precisar avaliar a placa para poder fazer a atividade. No simulador tem 4 tipos de placas diferentes, 4 layouts diferentes. 2 dessas placas usam um transistor do tipo PNP, e as 2 outras usam transistor do tipo NPN. As placas que usam transistor PNP, o esquema eletrônico é igual ao esquema eletrônico apresentado no slide. Mas o que acontece? O esquema eletrônico ele me indica, ele é uma instrução de como as coisas devem ser ligadas. Só que lá na placa pode ser que o layoutista decidiu que esse é mais bonito que eu botar esse resistor para o lado, é mais adequado colocar esse resistor invertido aqui, alinhado com um outro componente. Então o layout da placa depende muito de quem fez, mas o esquema eletrônico é o mesmo. Então para as placas que usam transistor do tipo PNP, o esquema eletrônico é esse aí apresentado. Vale ressaltar aqui uma coisa em relação à placa, que é o seguinte. Os resistores R1 ou R3, como está escrito ali, como é que pode isso, né? Tem 2 resistores, pode ser R1 ou R3. Não, isso é assim, ó. Numa placa eu vou ter que o resistor que está ligado no microcontrolador vai ser o R1. Por consequência, o resistor que vai estar ligado nos 5 volts vai ser o R3. Mas daí eu tenho uma outra placa em que eles invertem. O que está no microcontrolador é o R3. Então, vocês devem cuidar. Por exemplo, eu abri uma placa para fazer uma vez, e aí deu R1 nessa ordem e R3. Aí eu abri de novo, eu tenho que analisar de novo as ligações, porque pode ser que seja uma placa diferente. Então, para vocês não errarem aí por falta de atenção, cuidem desse aspecto. O resistor que vai ali ligado para a VCC é chamado de resistor de pull-up. Então, às vezes, eles trocam de posição na placa ali. Parece que estão trocados, mas estão ligados corretamente. Como é que eu identifico se a placa está com um transistor PNP? Então, o que significa primeiro um transistor PNP? O transistor PNP quer dizer que a base dele é negativa. Vocês devem ter lido lá no material isso. O que significa isso? Que ele vai conduzir, vai passar corrente entre o emissor e coletor quando na base tiver 0 volts. Quem vai colocar esses 0 volts na base? Vai ser o microcontrolador, vai ser um pino do microcontrolador. Então, esse pino do microcontrolador vai ligado no resistor. Este resistor vai ligado na base do transistor. Então, esse resistor que está entre o microcontrolador e a base do transistor é chamado de resistor de base. O outro resistor que está ligado entre a base e a alimentação e os 5 volts é chamado de resistor de pull-up. O up é que é para cima, né? Então o resistor está para cima, está para o VCC. Então é chamado de resistor de pull-up. Então isso eu tenho que observar quando eu for identificar quem é o resistor de base e quem é o resistor de pull-up. Ou se for o outro transistor, um resistor de pull-down, que vai ser um resistor ligado para baixo. Então o transistor PNP
Todos os transistores têm emissor, base e coletor. A simbologia ali mostra, por exemplo, no emissor, a setinha ali, a flecha, indica que a corrente sai do VCC e vai estar entrando no transistor. Então, no caso do transistor PNP, quando ele está conduzindo, a corrente entra no emissor, sai um pouquinho de corrente na base e a corrente segue no coletor. Costuma-se dizer que quando a corrente da base ela é muito menor que a corrente que tem entre o emissor e o coletor, se diz que a corrente do emissor é praticamente igual à do coletor. Já que estamos falando aí de identificação de pinos, então, se eu tiver o emissor ligado para o 5 volts, um pino do transistor ligado para 5 volts, é provável que seja um transistor do tipo PNP. A outra maneira que eu posso fazer para identificar isso é ver se as cargas, as coisas que vão ser acionadas, estão ligadas no coletor, que é o caso desse esquema. Então, ali no coletor, eu tenho um resistor que está ligado com o negativo do diodo, que está ligado com a bobina do relé. Isso eu tenho que identificar na placa. Vou identificar na placa também os componentes que estão ligados no negativo, ou seja, no GND da placa. E eu vou verificar o quê? Que eu vou ter o negativo do LED, vai estar ligado no GND, eu vou ter o positivo do diodo e eu vou ter a bobina do relé também ligado ao GND. E observem que a polaridade do LED tem que estar assim, ó, o lado positivo do LED tem que estar no sentido do VCC e o lado negativo para o GND. No outro circuito, que usa o transistor NPN, eu vou ter que considerar isso também. E como é que eu calculo a corrente que vai passar no transistor? Quando eu digo corrente que passa no transistor, é a corrente que vai passar entre o emissor e o coletor. Então, se eu pensar que a corrente sai dos 5 volts, quando o transistor está conduzindo, né? A corrente sai dos 5 volts, entra no emissor, um pouquinho vai para a base, segue pelo coletor. Quando ela chega no coletor, ela vai se dividir em dois caminhos. Ela vai se dividir para acender o LED, passando pelo resistor 4 e pelo LED, e ela vai se dividir um pedacinho para a bobina do relé. No diodo não vai passar nenhuma corrente, porque esse diodo é um diodo para proteger o transistor, é chamado de diodo de roda livre. E ele está polarizado inversamente, ou seja, o negativo dele está para o lado dos 5 volts. Então ele não conduz e não vai passar corrente por ele. Só vão passar corrente se diz que ela é a corrente pelo LED e a corrente pela bobina do relé. Como é que eu calculo a corrente total que passa no coletor? A corrente da bobina do relé é fornecida lá nas especificações técnicas. E a corrente do LED é conforme o LED que eu escolho. Então, eu escolhi um LED, vou lá no almoxerifado e escolho um LED vermelho. Aí lá diz que a corrente mínima do LED vermelho é tanto e a corrente máxima é tanto. Então eu posso dizer que a corrente está pelo meio, né? Eu ensinei vocês a calcularem a corrente do LED, a identificar a corrente do LED, tensão do LED, na primeira tarefa. Então deem uma olhada lá na ajuda que eu coloquei. Então, como é que eu calculo a corrente do coletor? Eu tenho que ter a corrente da bobina, essa corrente foi informada, e eu tenho que somar com a corrente do LED. A corrente do LED eu vou definir, eu escolhi um LED de tal cor, e a corrente que eu vou colocar no LED é essa. Ok, então eu sei o valor da corrente de coletor. Eu preciso também calcular o resistor do LED. Isso foi calculado já na tarefa anterior. Mas como é que é? Pego a tensão da fonte, nesse exemplo aí a tensão da fonte é 5, tiro o valor da tensão do LED, e divido pela corrente que eu estabeleci. Então, eu posso calcular a resistência do LED assim. Mas o que me interessa mesmo aqui, quer dizer, na verdade, eu sou obrigado a calcular a corrente de coletor e calcular o resistor do LED para colocar na simulação. Mas me interessa também saber o valor da resistência da base. Então, se eu sei a corrente do coletor, eu posso calcular a resistência equivalente que tem no coletor. Como é que eu faço isso? Tensão da fonte dividido pela corrente que passa no coletor. Então, a corrente do coletor eu calculei antes. É a da bobina mais a do LED. E a tensão da fonte, nesse exemplo aí, é 5 volts. Tá, mas para que serve calcular a resistência do coletor? Através da resistência do coletor, eu vou poder calcular a resistência da base. E ela vai ser 10 vezes maior que a resistência do coletor. Como eu faço isso? Digamos que eu tenha calculado a resistência do coletor e tenha dado 100 ohms.
Então, a resistência da base vai ser 10 vezes maior. Então, 100 vezes 10 vai ser 1000, que é um resistor de 1 kΩ. De onde saiu essa história do 10 vezes? O autor Malvino, está escrito lá nas especificações, ele define. Isso é uma condição quando eu deixo o transistor bem saturado, vamos pensar assim. Tem outras formas de calcular, mas para facilitar eu posso considerar assim. Normalmente na prática dá certo essa ideia. Pega a bobina do relé lá, tá, 10 vezes dá certinho. Sobre o valor da resistência de pull-up, que a pull-up é para cima, então a resistência que vai ligada para VCC, lá no livro tem algumas informações. Então, são várias coisas que eu preciso calcular. Eu preciso calcular inicialmente a corrente de coletor, para encontrar a resistência equivalente do coletor, para poder encontrar a resistência da base. Então, eu preciso calcular a resistência do coletor para achar a resistência da base. Então, quais são as coisas que tem que preencher lá? Resistência de pull-up, resistência da base e resistência do LED. Então, todas essas coisas já foram ensinadas até agora. As outras duas placas, os outros dois tipos de layout, usam transistor do tipo NPN, que vão seguir o esquema apresentado aqui. Qual é a diferença? Se vocês observarem ali, antes o emissor estava ligado para VCC. Agora não, agora o emissor está ligado para o GND. Então esta é a forma de identificar qual o tipo do transistor. Numa o emissor vai estar para VCC, na outra o emissor vai estar para GND. Então como é que funciona essa placa aqui? Esse esquema eletrônico. Tem os 5 volts, a corrente sai, divide um pouquinho para o LED, divide um pouquinho para a bobina. O diodo, a mesma história, está reversamente polarizado, não vai passar corrente por ele. A corrente depois se junta ali, então vem a corrente do LED, se junta com a corrente do coletor, com a corrente da bobina, segue no coletor. Nesse transistor, que é do tipo NPN, a base é positiva. Então, significa que para eu acionar ele, para que ele conduza, tem que ter tensão positiva na base. Então, o pino do microcontrolador vai fornecer lá 5 volts para que esse transistor possa conduzir. Quando ele fornece 5 volts, segue uma corrente pequenininha para a base. Essa corrente se junta com a corrente do coletor e forma a corrente do emissor. Aqui vale aquela mesma coisa de antes. Se a corrente da base, em relação à do coletor, ela é muito menor, eu digo que a corrente do coletor é igual à do emissor. Então, aqui eu preciso calcular a mesma coisa. Preciso calcular a resistência do LED, do mesmo jeito que eu calculei antes. Preciso calcular a resistência da base. Para calcular a resistência da base, preciso achar a corrente do coletor, calculando a resistência do coletor. As mesmas etapas que foram usadas antes são usadas nesse circuito também. Vocês devem fazer a mesma análise em relação às ligações da placa. Identificar quem está ligado no GND, quem está ligado no VCC, quem está ligado no coletor. Preciso prestar atenção com as características do transistor. Então, quando eu vou lá no almoxarifado e abro lá os transistores, e eu botei aqui o transistor BC558, tem algumas coisas que eu tenho que observar. O tipo, se é PNP ou NPN, então nesse exemplo aqui é do tipo PNP. Como é que eu sei o tipo? Lá no meu circuito eu avaliei antes e vi que é um daqueles dois esquemas eletrônicos. Tem o ganho no transistor, tem o VBE, que é a tensão entre base e emissor, tem a IC, que é corrente do coletor. Essa é uma informação importante. Então, digamos que eu tenha calculado minha corrente de coletor, lá eu calculei e deu 0,3 amperes. Então, eu calculei, deu 0,3, então quer dizer que esse transistor aqui que está na tela, que é 0,1 a corrente de coletor, eu não posso usar ele, a corrente dele é menor do que a corrente que eu calculei. Então, esse não é uma opção. Então, além da corrente de coletor, eles informam também a pinagem do transistor, que é coletor, base e emissor. Quem tem conhecimento de eletrônica sabe que os transistores da família BC, a pinagem é coletor, base, emissor, olhando ele de frente. O que é olhar ele de frente? É onde tem aquele corte e onde está escrito o nome dele. Só que aqui no simulador, vocês não levem em consideração isso, porque tem uns outros transistores que são BC aqui, que tem uma pinagem diferente. Porque, na verdade, o objetivo aqui é ser algo didático, né?
para prever se vocês estão prestando atenção aí nos detalhes que são importantes. Então, nesse exemplo, a pinagem é coletor base emissor. Como é que eu identifico isso? Eu tenho que olhar o chanfro, o corte do transistor ali, e o pino vai ser o pino 1, o que está à esquerda, pino 2 do meio, pino 3 o da direita. Então seria pino 1 é coletor, pino 2 é a base e pino 3 é o emissor. Para o transistor do chip, que é o maior, que tem um encapsulamento maior, um formato maior, a lógica é a mesma. A parte da frente, onde está o nome dele, tem a pinagem, tem as outras especificações, e tem também ali a indicação do pino 1, 2, 3. Eu acredito que a partir dessas informações vocês têm condições de fazer a atividade. Tem que ter bastante atenção, que nem aquela primeira atividade, né? Mas eu acho que era isso. Qualquer dúvida, mandem um e-mail.